Fala, pessoal do sétimo ano, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, comigo vai tudo bem também. Aqui na área, o professor Leandro Rossini, professor de Ciências dos anos finais, para mais uma videoaula de ciências. Mas, galera, eu quero perguntar para vocês uma coisa antes. Como que está aí o tempo na casa de vocês, na região em que vocês moram? Eu tenho certeza que está muito quente. Pode não estar quente hoje, mas durante a semana foi muito calor. Eu tenho certeza que vocês estão estudando com um ventilador aí do lado ou mesmo um ar-condicionado. Mas espera aí, professor, o que tem a ver a questão do calor da nossa região, as altas temperaturas da nossa região com a nossa videoaula? Esperem e verão. Fala, galera! E aí, vamos entender então esse questionamento que eu fiz para vocês sobre as altas temperaturas na região em que vocês moram com o nosso conteúdo da videoaula de hoje? Então, vamos lá, falando um pouquinho de calor e ambiente do capítulo 7 do nosso livro didático, Calor e Energia. Galera, para isso eu preciso que vocês peguem um caderno e um estojo para fazerem anotações sobre a videoaula e o livro didático para irem acompanhando. E vamos juntos. Bom, é muito comum, pessoal, vermos notícias como essa que vocês estão vendo aí, sobre as temperaturas do nosso planeta, as temperaturas da nossa região, sobre mudanças climáticas, né? Sobre aquecimento global, efeito estufa, buraco na camada de ozônio. Então, podemos ver várias notícias, certo? Aqui no nosso PowerPoint, na nossa videoaula, em que mostram essas alterações climáticas. Eu trago para vocês duas notícias. Em fevereiro desse ano de 2020, no norte da Antártida, a temperatura lá chegou a 18,3 graus Celsius. Essa temperatura nunca foi atingida, ela nunca foi medida na Antártida. Então, tivemos altas temperaturas esse ano. Além disso, tivemos o mês de setembro mais quente da história, certo? E estamos apenas na nossa estação do ano de primavera e já estamos sentindo muito calor, as temperaturas estão muito altas. Imagina quando chegar o verão, não é mesmo? E por que eu estou falando isso? Para vocês sintonizarem o conteúdo que vamos estudar com a nossa realidade, com a situação do nosso dia a dia, ok? Beleza? Conseguiram se adequar aí? Então, vamos lá. Galera, então vamos relembrar um pouquinho do nosso conteúdo estudado, fazer, então, uma revisão e associarmos as causas para essa consequência da alta temperatura, ok? Então, vamos lá que eu tenho certeza que vocês vão lembrando de todos esses conteúdos estudados e vão conseguir fazer uma ligação bem bacana. Começamos o nosso capítulo 7 do volume 4, falando sobre revolução industrial, sobre as fontes de energia, certo? Então, na Revolução Industrial, no século XVIII, eles utilizavam muito carvão mineral, a queima do carvão mineral para o funcionamento das indústrias e das fábricas na Revolução Industrial, certo? Lembrando, então, que a queima desse carvão mineral, ele é altamente poluente. Falamos um pouco sobre os combustíveis renováveis e não renováveis, dando mais especificidade para os combustíveis não renováveis. Então, o petróleo, onde nós conseguimos extrair a gasolina, o carvão mineral e o gás natural. Todos esses combustíveis não renováveis, então, eles são altamente poluentes, eles emitem grandes quantidades de gases tóxicos em relação aos combustíveis renováveis, por exemplo, o etanol. Falamos um pouquinho daí sobre máquinas térmicas, então o funcionamento dessas máquinas térmicas que utilizam a queima do combustível para a realização de trabalho, certo? Mostrando então a Maria Fumaça, um trem muito utilizado na época da Revolução Industrial e a grande quantidade de poluição
de automóveis, de aviões, de caminhões, certo? Dando destaque para essa informação aqui no cantinho, galera. Após a Revolução Industrial, a concentração de gases nocivos na atmosfera aumentou drasticamente, colocando em risco o equilíbrio climático do planeta. Conseguiram entender a sequência dos conteúdos estudados, pessoal? Então, se a gente está sentindo essas altas temperaturas na região em que moramos, isso tem a ver com a questão da Revolução Industrial, com o avanço das indústrias, das fábricas, com a grande quantidade de carros que poluem ao queimarem os seus combustíveis, ok? E vamos, na aula de hoje, falar um pouquinho sobre essas mudanças climáticas, sobre essas questões que envolvem o calor e a temperatura no planeta, ok? Galera, então, quais são as consequências dessa revolução industrial, dessa alta quantidade de gases tóxicos na atmosfera? Nós podemos ver aqui uma imagem, uma fotografia da Noruega em 2002 com grande quantidade de gelo e a mesma fotografia tirada em 2011, em que não encontramos mais esse gelo. Ele foi derretido por conta do quê? Desse aumento da temperatura que está relacionado com esses gases poluentes da queima dos combustíveis, ok? E quais outras consequências temos no planeta por conta da Revolução Industrial, por conta da queima de combustíveis renováveis e não renováveis? Vamos lá, vamos listando junto comigo. Temos a consequência de buraco na camada de ozônio. Vamos entender um pouquinho nessa videoaula o que é a camada de ozônio e esse buraco. Temos ainda o efeito estufa, os dois itens em detalhes, porque vamos estudar com mais detalhes. Bom, temos mudanças climáticas no planeta por conta dessa poluição atmosférica, aumento nos níveis do mar, certo? Porque se temos esse degelo das calotas polares, temos o derretimento de geleiras, esse gelo no estado sólido torna-se no estado líquido e aumenta o nível do mar. E extinção de espécies. Temos espécies que não conseguem se adaptar a esse aumento da temperatura. E dessa forma acabam entrando em extinção, ok? Então, são várias consequências relacionadas com a poluição atmosférica por conta desses gases tóxicos, ok? Beleza? Estão seguindo junto comigo? Estão acompanhando? Então, vamos falar um pouquinho em destaque sobre a camada de ozônio. O que é essa camada de ozônio? Qual a importância da camada de ozônio? Aliás, vocês já ouviram falar da camada de ozônio? Bom, ela é, então, uma camada de gases da atmosfera localizado na estratosfera, na segunda camada da atmosfera, próximo dos 15 quilômetros a 35 quilômetros de distância aqui da onde nos encontramos, da superfície. Gente, essa camada de ozônio, formada então por 3 átomos de oxigênio, O3, ok? Ela tem a função de filtrar os raios ultravioletas do Sol. Então, esses raios ultravioletas do Sol, eles são emitidos, ok? E ao chegarem no planeta Terra, eles percorrem algumas outras camadas da atmosfera, porém, ao atingirem a camada de ozônio, ele serve como um filtro, ok? Bloqueando a entrada da maioria dos raios ultravioletas e permitindo a passagem de somente alguns raios com menor quantidade de energia, certo? Essa é a função da camada de ozônio, filtrar os raios ultravioletas do Sol, visto que se não tivéssemos essa camada de ozônio, esses raios ultravioletas chegariam com grande intensidade e teríamos grandes quantidades de casos de câncer de pele. Esses raios solares chegariam com muito mais energia, prejudicando o ser humano e qualquer outra espécie de ser vivo, visto que seria muito mais quente, chegaria com muito mais intensidade esses raios solares, ok? Beleza até aqui? Galera, há cerca de 30 anos atrás, os cientistas descobriram que a espessura da camada de ozônio ela estava diminuindo. Ok? E através de vários estudos, perceberam que
por conta de substâncias químicas compostas de CFCs, então é a abreviatura de clorofluorcarbonetos, essas substâncias químicas estavam causando danos à camada de ozônio, fazendo com que ela tornasse menos espessa, filtrando menos os raios ultravioletas do Sol e até mesmo causando buracos nessa camada de ozônio. Então, pensem comigo, se nós estamos tendo uma diminuição dessa camada de ozônio, diminuindo a filtração desses raios ultravioletas, eles chegam com maior energia, certo? Eles chegam mais quentes, então causando um aumento da temperatura da superfície terrestre, causando o degelo de calotas polares, certo? Bom, o que pode ser feito, então? Esse buraco na camada de ozônio, ele ainda está acontecendo? Não. Foi criado em 1987, através do Protocolo de Montreal, leis que proibissem a utilização dos compostos químicos CFCs, clorofluorcarbonetos. Aonde que esses compostos químicos são utilizados? Eles eram utilizados, tá, até 2007 em aerosóis, em geladeiras e freezers, certo? Então, eles são gases que ficavam nesses aerosóis, nesses sprays, na geladeira e nos freezers, e quando eles começavam a vazar, eles chegavam até a camada da estratosfera, reagia com esse ozônio, da camada de ozônio, e começavam a causar buracos, ok? O Brasil, então, ele proibiu a importação do CFC, do clorofluorcarboneto, em 2007, ok? Com isso, não somente o Brasil parando de utilizar o gás CFC, mas a maioria dos países, nós estamos conseguindo recuperar a camada de ozônio. Essa camada de ozônio, então, ela está conseguindo se recuperar e tornando-se novamente espessa, protegendo os raios solares, os raios ultravioletas que chegam do Sol, ok? Galera, e é bacana a gente olhar essa imagem onde ela mostra a quantidade de ozônio na atmosfera. A primeira imagem, então, ela tem grande quantidade de ozônio e a segunda imagem podemos ver que ela está muito mais azul. Esse azul, quanto mais azul, ela registra menor quantidade de ozônio. Então, nós podemos ver a diferença na quantidade, na concentração de ozônio na atmosfera nessas duas imagens, ok? Bom, e o efeito estufa, pessoal? O que é esse efeito estufa? Vocês já ouviram falar do efeito estufa? Bom, o efeito estufa, ele é formado, então, por gases estufa, principalmente o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o gás metano, ok? Então, esse efeito estufa presente na atmosfera, ele é formado por principalmente esses três gases: monóxido de carbono, dióxido de carbono e metano, ok? Galera, e eu pergunto para vocês, o efeito estufa é algo bom ou algo ruim? O que vocês acham? O efeito estufa é algo natural, é um fenômeno natural ou é um fenômeno desenvolvido, criado pelo homem através de ações antrópicas e danos causados pelo ambiente? Quem acha que é um fenômeno natural, acertou, ok? O efeito estufa, pessoal, ele sempre existiu no planeta Terra, tá ok? E é um fenômeno natural que tem a função de reter parte da energia solar incidente na superfície do planeta. Então, nós temos, né, essa imagem para ilustrar o efeito estufa. Nós temos raios solares, ok? Que chegam à superfície terrestre e alguns eles batem nesse efeito estufa nas outras camadas, inclusive na camada de ozônio, e elas são refletidas. Alguns raios solares, algumas quantidades dessa energia solar, elas entram nas camadas da atmosfera, batem na superfície aqui e elas se mantêm, elas ficam presas na superfície do planeta, ok? E isso é algo bom, é algo positivo, porque graças ao efeito estufa, a temperatura do planeta não varia abruptamente.
Ou seja, se não tivéssemos o efeito estufa, se não tivéssemos essa quantidade de monóxido de carbono, dióxido de carbono e metano, a temperatura do planeta ia variar muito e à noite ela seria muito abaixo de zero, ok? Bom, mas o efeito estufa e o aquecimento global são a mesma coisa? São sinônimos? O que vocês acham? Que sim ou que não? Vimos que o efeito estufa é algo bom, é algo positivo, né, para a presença de vida no planeta Terra. Porém, a intensificação do efeito estufa promove o aquecimento global, certo? Então, eu falei para vocês que setembro de 2020 foi constatado como o mês mais quente da história. Nós temos um aumento da temperatura do planeta. Isso por conta do aquecimento global, que é promovido graças à intensificação do efeito estufa. Como ocorre a intensificação do efeito estufa? Bom, graças a queimadas, graças à queima de combustíveis fósseis, graças ao desmatamento, nós temos uma eliminação, uma emissão desses gases estufa na atmosfera. Se eu tenho mais monóxido de carbono, mais dióxido de carbono, mais metano, que é produzido principalmente pela pecuária, certo? Os bois, ao digerirem o capim que eles se alimentam, a ração, eles produzem muito metano, ok? Então, graças à pecuária, ao desmatamento, às queimadas, ao aumento da atividade industrial, a grande quantidade de carros, né, nas ruas, nas cidades, queimando combustível, nós temos uma maior emissão desses gases que retém esse calor da energia solar e isso intensifica o efeito estufa, aumenta o efeito estufa e causando esse aquecimento global, ok? Conseguiram entender? Sim? Então, fazendo a ligação com tudo que a gente já viu sobre a Revolução Industrial, sobre a queima de combustíveis fósseis, sobre essas máquinas térmicas que utilizam a queima de combustíveis. Tranquilo? Bom, eu mostro para vocês essa imagem bem interessante, pessoal, que encontram no livro didático de vocês, que são algumas datas e alguns protocolos criados pelos países, tá, ok? Pela grande quantidade de países do planeta, para tentar frear esse aquecimento global, chamando a atenção para vocês para o protocolo de Kyoto, desenvolvido em 1997, onde ele cria metas obrigatórias para os países desenvolvidos reduzirem em 5% as emissões de gases do efeito estufa. Então, os países, eles fizeram uma reunião e viram o quê? Que o aquecimento global existe, que o aumento na temperatura do planeta está acontecendo e é necessário frear isso, reduzindo essa quantidade de gases poluentes e, assim, diminuindo o aquecimento global, ok? Bom, o Brasil, então, ó, tivemos a adesão do protocolo de Kyoto em 2002. E o protocolo de Kyoto, então, ele foi assinado pela maioria dos países, certo? E ele seria vigente, ele entraria em vigência com essas metas em 2005. Porém, eu chamo a atenção para vocês para o país dos Estados Unidos. Ele é um dos mais poluentes e, embora ele tenha assinado o protocolo de Kyoto, ele não fez nada, ele não criou nenhuma meta, nenhuma lei para diminuir a emissão desses gases poluentes, ok? Então, eles assinaram o protocolo de Kyoto, porém não retificaram, ok? Eles não criaram leis, né, implementaram leis para a redução desse aquecimento global, a redução desses gases poluentes, certo? Bom, é interessante chamar a atenção para vocês, pessoal, em 2009 também, em que nós tivemos o quê? Anúncio da meta voluntária brasileira de reduzir entre 36,1% e 38,9% suas emissões projetadas até 2020. E nesse ano de 2020, nós tivemos, né, grande quantidade de queimadas em vários biomas brasileiros.
Então, vocês ouviram falar das queimadas no Pantanal, no Cerrado, a quantidade de desmatamentos na Amazônia, e tudo isso vimos que somente agrava, somente aumenta o aquecimento global, ok? A ideia era que em 2015, né, criado o Acordo de Paris para fazer o quê? Um esforço para limitar o aumento da temperatura da Terra em até 1,5 graus Celsius até 2100. Gente, do jeito que os países estão emitindo esses gases poluentes, tá? A previsão é que até 2100 nós tenhamos um aumento de 3 ou 4 graus Celsius na temperatura. Não vai ser um aumento de somente 1,5 graus Celsius, mas o dobro, ok? De um aumento de 3 ou 4 graus Celsius, ok? E o que nós podemos fazer para diminuir o aquecimento global? Quais ações as pessoas e os países devem tomar para diminuir esse aquecimento global? Diminuir a quantidade de gases poluentes eliminados na atmosfera. Vamos lá, o que vocês acham? Bom, diminuir a queima dos combustíveis fósseis. Nós estudamos que os combustíveis renováveis, eles são bem menos poluentes do que os combustíveis fósseis. Bom, não praticar desmatamentos e queimadas, visto que as plantas utilizam esse dióxido de carbono, esse CO2, para o processo de fotossíntese, então diminuindo a quantidade desse gás na atmosfera, ok? Bom, reduzir ainda, galera, o consumo de carne bovina, visto que a pecuária produz uma grande quantidade de gás metano liberado na atmosfera. Aquele gás metano CH4, ele é 20 vezes mais poluente do que o monóxido de carbono, certo? Para o efeito estufa. Então, o CH4, esse metano, ele prende muito a radiação solar, certo? Então, causa muito o aumento dessa temperatura no planeta. Temos ainda a diminuição do consumo de produtos, visto que a produção de produtos ocorre por conta das indústrias e das fábricas. Se as pessoas diminuírem o seu consumo, vai haver uma diminuição na produção desses produtos pelas fábricas, poluindo menos a atmosfera. Bom, combater o desperdício, certo? Ligado com esse item anterior, diminuindo e combatendo o desperdício, nós temos menos produção, certo? Menos produção de produto, de alimento, de roupas, de eletrodomésticos e eletrônicos, e isso faz com que as indústrias trabalhem menos, tá? Que nós temos uma menor poluição por conta das indústrias. E não só das indústrias, mas a gente tem um uso de energia na produção de produtos, um uso de água de forma direta ou indireta. Então, é ideal, e isso é uma atitude de cada um, diminuir o consumo de produtos e combater o desperdício, além de uso de energia renovável, ok? São atitudes que podemos ter para diminuir o aquecimento global. E depende de você aí na sua casa, depende de mim, depende de cada um. Ok? Beleza? Conseguiram entender? Galera, agradeço a presença de cada um de vocês nessa videoaula. Espero que tenham entendido, que tenham relacionado toda essa situação em que a gente vive desde a Revolução Industrial, com a queima desses combustíveis, e que vocês tenham entendido os deveres que podemos ter para diminuir esse aquecimento global, ok? Agradeço a presença de cada um, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!